Oi, gente! Hoje eu vou fazer um bolo de chantilly com morango, bolo low carb. Não perca, não se esqueça de deixar o like para mim nesse vídeo, se inscrever no meu canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber todos os meus vídeos. Esse bolo pode ser feito só com farinha de amêndoas, mas eu vou usar 3 farinhas, que é para baratear o custo do bolo, porque a farinha de amêndoa é a mais cara que tem aqui, pelo menos para mim aqui onde eu moro em Portugal, é a mais cara das farinhas low carb, é a farinha de amêndoas. Como eu quero fazer baratear o custo um pouco do bolo, eu vou fazer com farinha de amêndoas, mas vou usar outras farinhas para complementar aqui a minha receita. Eu vou precisar de 200 gramas de farinha low carbs. Então, eu vou usar 50 gramas de farinha de castanha de caju. Aqui eu tenho 50 gramas. 50 gramas de farinha de coco. E vou colocar 100 gramas de farinha de amêndoa. Essa farinha de amêndoa também pode ser substituída por farinha de avelã, que é praticamente a mesma textura de amêndoa e a de avelã, são boas na mesma, são praticamente iguais. Então, quem não quiser usar amêndoa, usa de avelã se for também mais barata e quiser baratear. Então, eu tenho 100 gramas de farinha de amêndoa, 50 gramas de farinha de castanha de caju e 50 gramas de farinha de coco. Vou colocar 60 gramas de adoçante, eu tô usando aqui o eritritol. Vou usar 12 gramas de fermento em pó para bolo. Vou misturar esses meus ingredientes aqui, são os ingredientes secos do meu bolo. Misturar bem. E vou começar a colocar aqui mesmo os ingredientes que são os líquidos. Vou acrescentar 3 ovos em temperatura ambiente, que deram 144 gramas, pesados. 3 ovos médios. Aqui eu tenho 70 gramas de manteiga, manteiga sem sal, que ela tava gelada. Eu vou derreter ela um pouquinho no micro-ondas e vou colocar ali na minha massa. Vou acrescentar aqui a minha manteiga, 70 gramas de manteiga, mas eu vou deixar todos os ingredientes escritos aqui na descrição do vídeo para vocês. 70 gramas de manteiga derretida, ou se tiver calor aí onde vocês estiverem e ela estiver em temperatura ambiente, tiver molinha, não precisa derreter no micro-ondas. Cada ingrediente líquido que eu vou adicionando aqui, eu vou dar uma misturada neles. Eu vou acrescentar iogurte grego, tem 125 gramas. Eu vou acrescentar 2 iogurte grego de 125 gramas. 125 gramas cada um. 250 gramas de iogurte. Agora eu vou acrescentar 1 colher de sopa aqui de extrato de baunilha no meu bolo. É que ele tem um gostinho de baunilha. Aqui eu já tenho todos os meus ingredientes e aqui eu tenho 2 assadeirinhas pequenas, untada com manteiga e forrada com papel manteiga no fundo, que eu vou colocar a massa do meu bolo. Vou dividir essa massa aqui nessas 2 assadeirinhas. Essa assadeirinha aqui, ela tem 16 centímetros de diâmetro, é pequenininha mesmo, que eu quero fazer um bolo pequeno por causa da validade do bolo, que é curta por causa do morango que eu vou usar no recheio. Já dividi aqui as minhas massas nas minhas assadeiras. Eu dividi as massas mais ou menos assim no mesmo tanto em cada assadeira. Eu gosto de fazer em 2 assadeiras porque bolo low carb geralmente é muito delicadinho. Mas quem não tiver 2 assadeiras do mesmo tamanho, faça numa assadeira só.
Isso aqui dá para essa massa, dá mais ou menos para uma assadeira de 20 centímetros, se for fazer numa assadeira só. E depois corta o bolo ao meio para rechear. Eu vou levar ele agora para assar, forno pré-aquecido a 180 graus, até o meu bolo ficar assadinho. Depois eu falo para vocês quanto tempo que ele demorou no meu forno. Olha os meus bolinhos aí, tirei do forno, ficaram no meu forno a 180 graus por 30 minutos. Já estão assadinhos, agora eu tenho que deixar eles esfriar completamente antes de rechear e cobri-los. Aqui estão os meus bolinhos, ó. Aqui tá os dois, porque eles já esfriaram, ó. Eu coloquei aqui um em cima do outro aqui, mas eles ainda estão com o papel manteiga aqui, porque eu depois vou montar eles aqui dentro desta assadeirinha mesmo, ó. Cabe os dois direitinho, vai ficar mais alto porque vai ainda levar o recheio, mas eu vou deixar eles aqui e vou começar a fazer agora o recheio e a cobertura do meu bolo. Eu vou bater aqui creme de leite fresco. Então, eu estou usando aqui 400 ml de creme de leite fresco, 2 frasquinhos desse daí de 200 ml, e vou colocar 50 gramas de adoçante eritritol e vou bater até virar um chantilly. Bati o meu chantilly. Aqui eu tenho o meu chantilly batido. Vou usar isso daqui para rechear e para cobrir o meu bolo. Aqui eu tenho 225 gramas de morango in natura mesmo, sem ir no fogo nem nada. Cortado, eu cortei em pedaços grandes para não soltar muita água, apesar de o morango vai soltar água na mesma. E vou colocar aqui um pouco do meu chantilly, que eu vou deixar um pouco para cobrir o meu bolo. Vou colocar uma metade aqui e deixar a outra metade para cobrir o meu bolo. Aqui eu tenho, ó, a assadeira que eu assei meu bolo, um saquinho de plástico. E eu coloquei uma metade de um dos meus bolos aqui dentro. Se vocês quiserem, vocês molhem o bolo de vocês com leite de coco, com um pouquinho de eritritol, ou então leite de amêndoas também com um pouquinho de eritritol, ou então uma caldinha de água com um pouquinho de eritritol. Molhadinho fica mais gostosinho. Eu não vou molhar o meu, porque o morango vai soltar mesmo água aqui no meu bolinho, eu não vou molhar, mas eu já fiz também este bolo e molhei e ficou maravilhoso. Aí fica a critério de cada um. Hoje eu não vou molhar, mas pode molhar se vocês quiserem. Aqui eu tô colocando bastante recheio e eu cortei o meu bolo ao meio. Eu não ia cortar, mas eu acabei cortando os meus dois bolos ao meio e agora eu coloquei a primeira parte. Coloquei aqui o recheio de morango e vou colocar a outra parte. Agora aqui vou colocar o meu outro pedaço do bolo. Vou apertar um pouco assim, para ele ficar bem firme. E vou colocar mais uma camada do recheio. Se vocês quiserem cortar o morango de vocês em pedaços menores, vocês cortam. Eu cortei grande para ele não soltar muito líquido, mas aí vai do gosto de cada um que vai fazer o bolo. Agora eu vou cortar o meu outro bolo também no meio. O outro pedaço do bolo. Vou apertar um pouco. E vou colocar aqui o restante do meu recheio.
último bolo aqui por cima, ó. Até dei uma rachadinha nele, mas não tem problema. Agora eu vou fechar e vou levar para a geladeira para ficar lá pelo menos umas 2 horas antes de eu cobrir o meu bolo. Tem que ficar bem geladinho antes de eu cobrir o bolo com o restante do chantilly que está reservado lá. Meu bolo, depois de ter descansado por 2 horas na geladeira, eu vou colocar ele aqui neste prato. Tirar aqui, vou tirar o plástico. Agora eu vou cobrir o meu bolo com o chantilly que eu tinha reservado aqui para cobertura, o chantilly sem morango. Só vou cobrir e fazer uma decoração simples no meu bolo. Eu cobri o meu bolo e agora eu tô pegando aqui com a manga mesmo, sem bico nenhum. Eu tô fazendo assim umas bolinhas em cima do meu bolo, só para dar mais uma decoradinha. Aqui na parte de baixo aqui, com o meu chantilly aqui também só na manga, sem bico nenhum, eu estou fazendo um zigue-zaguezinho assim no meu bolo também, para dar uma decoradinha aqui também na parte de baixo. Em cima, bem no meio do meu bolo, eu vou fazer uma roseta com chantilly. E assim, no meio, entre a roseta e esse pinguinho que eu fiz, eu vou colocar morango cortadinho. Para decorar, eu passei o chantilly que eu tinha guardado. Fiz aqui embaixo um zigue-zaguezinho. Eu coloquei os moranguinhos aqui, só para saber que o bolo é de morango. Coloquei aqui em cima mais uns pedacinhos de morango. Hora de cortar o meu bolo. Olha só que fatia linda de bolo que eu cortei aqui agora para experimentar. Este bolo tem que ficar na geladeira e não pode demorar muito tempo para comer. No máximo 2 dias, no máximo 3. Em temperatura ambiente tem que se comer no mesmo dia por causa do morango, que é morango in natura. Agora eu vou experimentar esta delícia. Tá muito, muito bom. Sensacional, gente. Mesmo delicioso. E aqui está o meu bolo, ó, super recheado, delicioso, de morango com chantilly, com gostinho especial de baunilha. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.